Galerinha, então a gente viu aí a relação mutualismo e protocooperação tem ideias semelhantes. Nessa relação aí, os seres envolvidos, eles trocam benefícios. A diferença é que no mutualismo há uma dependência obrigatória, na protocooperação não, tá? Os seres podem viver, eles devem viver juntos, mas não obrigatoriamente, trocando esses benefícios. Então, os exemplos mais clássicos aí seria aí, por exemplo, aqui, um exemplo que adora aparecer, por exemplo, no desenho do Pica-Pau. Tem um episódio aí do Pica-Pau que mostra aí um jacaré com a boca aberta e o pássaro lá dentro da boca. Aí você poderia me perguntar, e o jacaré não vai fechar a boca não para comer ele? O pássaro? Não. Tá? Por que que não fecha? Aqui, turma, existe uma relação ecológica entre esses dois seres, tá? Entre o jacaré e o pássaro, uma relação de troca de benefício. Aí você poderia perguntar, e o que que esse pássaro está fazendo aí dentro da boca do jacaré? Por que que o jacaré abre a boca para o pássaro ficar lá dentro? Então, o pássaro ele atua como sendo o dentista do jacaré. Ele tem a função do pássaro é se alimentar de resto de alimento que ficou na boca do jacaré, no dente do jacaré, na gengiva do jacaré, tá bom? Então, com isso, o pássaro acaba se beneficiando, porque ele está obtendo o alimento que está dentro da boca do jacaré. E o jacaré, no caso, também se beneficia, porque ele está tendo a boca dele aí limpada, tá bom? Seria o dentista. Então, essa relação é uma relação onde a troca de benefício é uma relação interespecífica, porque os seres são de espécies diferentes. Mas a gente vê aqui também o seguinte, turma, ó, poderia perguntar, será se o pássaro voar aí, sair daí da boca do jacaré, o pássaro vai morrer por causa disso? Não vai. Então existe uma relação de troca de benefício, mas nessa relação aí não existe dependência de jeito nenhum. Então aí seria o chamado protocooperação, tá? Seria a protocooperação. O outro exemplo aí seria o linking. Então o linking a gente vê bastante lá no segundo ano. No segundo ano, Daniel, e o que, que seria esse link aí? Bora recapitular. Então, o líquen, turma, nada mais é do que uma relação entre o fungo e a alga. Então, a gente vê isso aqui em árvore, tá? Um indicador de poluição, onde um ambiente é praticamente sem poluição, é mais fácil a gente encontrar o link. Então, nessa relação aqui, o fungo que está associado com a alga, formando o que a gente chama de líquen, o fungo ele tem uma capacidade tremenda de absorver água, absorver sais e dá, por exemplo, para a planta. Então, o fungo absorve essa água, esses sais e dá para a planta, ou para a planta não, desculpa, para a alga que está associado com ele aqui, e as algas, em compensação, vão fazer a fotossíntese e dar nessa fotossíntese a produção de alimento e dar uma parte desse alimento aí para o fungo. Então, nessa relação, os dois se beneficiam, há uma troca, há uma simbiose, tá? Uma simbiose, uma troca. A diferença da protocooperação é que eu não posso separar o fungo da alga, porque se eu separar, a alga não vai conseguir a água para ela, fazer a fotossíntese, e as algas e o fungo não vai conseguir o alimento que a alga produz, tá? Através da fotossíntese. Então, de novo, nessa relação, o fungo absorve água e sais e dá para a alga fazer a fotossíntese, e a alga faz a fotossíntese e dá o alimento para o fungo, tá? E a gente sabe que na fotossíntese a produção de alimento. Então, nessa relação aqui é uma relação cuja a associação ela é obrigatória. Se eu separar um dos dois, um do outro, provavelmente os dois irão morrer, tá? E seria aqui uma relação que a gente chama de mutualismo. Beleza, galera? Seria o mutualismo. Vou parar bem aqui o vídeo novamente.